dia, sextos anos. Espero que esteja tudo bem com vocês, tudo em paz. Na aula de hoje, daremos continuidade ao estudo dos adjetivos. E neste capítulo 6, nós falaremos mais especificamente sobre as locuções adjetivas e sobre os adjetivos pátrios, em sua forma simples e composta. Vamos lá então? Locução adjetiva nada mais é do que duas palavrinhas que se juntaram em uma expressão para indicar uma característica, ou seja, tem a mesma função de adjetivo. Normalmente, elas são formadas por preposição e substantivo, mas também pode aparecer um advérbio no lugar do substantivo. Algumas locuções adjetivas apresentam adjetivo correspondente. Observe: atitudes de anjo. Essa expressão de anjo, que é composta por uma preposição e um substantivo, ela pode ser substituída pela palavrinha angelicais. Então, de anjo é uma locução adjetiva e angelicais é o adjetivo correspondente a essa expressão. Temos também outro exemplo, pneu de trás. Também uma expressão, uma locução adjetiva, porém, nesse caso, formada por uma preposição e por um advérbio. Trás é advérbio, indica local, lugar. Então, nós temos pneu de trás, a expressão de trás sendo substituída pelo adjetivo traseiro. Menino do Brasil, locução adjetiva e o adjetivo correspondente, brasileiro. Porém, nem sempre é possível trocar, nem sempre é possível essa transformação de locução adjetiva em adjetivo. Observem, piano de cauda. Eu não tenho um adjetivo correspondente a essa locução adjetiva. Gol de placa, também não há um adjetivo correspondente a essa locução adjetiva. Passamos agora ao estudo do adjetivo pátrio. O adjetivo pátrio é aquele que se refere a países, a continentes, cidades, regiões e indica a nacionalidade ou a origem. Observem, canguru australiano. Quando nós dizemos canguru australiano, esse adjetivo australiano indica a origem, a nacionalidade desse substantivo, do canguru. Sabemos, portanto, que ele é da Austrália, sua origem é a Austrália. A mesma coisa acontece com cidade grega, uma cidade da Grécia, e população paulista, nesse caso aqui, paulista, se referindo a todo o estado de São Paulo. Fiquem atentos que há uma diferença entre paulista e paulistano. Paulista refere-se ao estado de São Paulo e paulistano é da cidade de São Paulo, certo? Até aqui, nós vimos o adjetivo pátrio em sua forma simples. Porém, o adjetivo pátrio também pode aparecer na sua forma composta, referindo-se a duas ou mais nacionalidades ou regiões. Assim, nós teremos, por exemplo, acordo, no caso aqui, acordo é um substantivo, um acordo entre África e Brasil. Para que possamos colocar África e Brasil em um adjetivo, nós teremos acordo afro-brasileiro. É importante observarmos aqui algumas regras para a formação do adjetivo pátrio composto. E para isso, também é importante que vocês levem em consideração a tabela da página 136 do livro de vocês.
Nessa tabela, nós temos na última coluna os adjetivos pátrios em sua forma reduzida. Assim, em um adjetivo pátrio composto, o primeiro adjetivo ficará em sua forma reduzida e o segundo em sua forma, digamos assim, normal. É necessário observar a quantidade de letras entre os adjetivos reduzidos, uma vez que aquele que apresentar a menor quantidade de letras virá em primeiro. Trago aqui para vocês alguns exemplos sobre as regras do slide anterior. Observem, um tratado feito entre a França e a Itália. Para que possamos colocar França e Itália como adjetivo pátrio composto, nós devemos observar qual é o adjetivo pátrio reduzido de França e de Itália. A forma reduzida do adjetivo pátrio de França é franco e ela possui, essa palavrinha possui 6 letras. Já a forma reduzida do adjetivo pátrio de Itália é ítalo, composto aí por 5 letras. Portanto, o que tem a menor quantidade de letras é o que fica na sua forma reduzida. E o outro adjetivo vai ficar em sua forma, entre aspas, normal. Portanto, nós teremos tratado ítalo-francês. Trago para vocês mais um exemplo. Observem, cidadania de Inglaterra e Portugal. A forma reduzida do adjetivo pátrio de Inglaterra é anglo, são 5 letras formando essa palavra. Já a forma reduzida do adjetivo pátrio de Portugal é luso, 4 letras. Portanto, o adjetivo pátrio composto ficará cidadania luso-inglesa. Deixo aqui para vocês algumas considerações, algumas observações que se fazem necessárias nesse momento. A primeira observação é a de que, no adjetivo pátrio composto, a flexão de gênero e número é realizada apenas no último elemento. Observem, acordo luso-brasileiro. Se o substantivo acordo fosse colocado no plural, o adjetivo pátrio composto seria colocado luso-brasileiros. Observem que somente o último elemento do adjetivo pátrio composto é que sofreu flexão. Assim também acontece quando temos que flexionar quanto ao gênero. Cidadania. A palavra cidadania é um substantivo feminino. Então, observe como fica o adjetivo pátrio composto referente a esse substantivo. Cidadania luso-brasileira. Somente o último elemento, de novo, do adjetivo composto é que sofreu flexão. O adjetivo pátrio em sua forma reduzida, ele permanece inalterado. A segunda observação é: se a forma reduzida apresentar a mesma quantidade de letras, fica a seu critério a escolha de qual aparecerá em primeiro, ou seja, você escolhe a forma reduzida. Observe um acordo entre China e Japão. A forma reduzida do adjetivo pátrio que se refere à China é sino. E a forma reduzida do adjetivo pátrio que se refere a Japão é nipo. Observem que tanto um quanto o outro apresentam 4 letrinhas. Assim, poderemos ter acordo nipo-chinês ou acordo sino-japonês. As duas formas estão corretas. Agora, sextos anos, é com vocês. Mãos à obra.
Peço que vocês façam a leitura da página 133, resolvam os exercícios 1 e 2 da página 134, resolvam também os exercícios 3 e 4 da página 135 e leiam toda a parte de teoria das páginas 135 e 136. Qualquer dúvida, nós conversaremos em nossa live, momento em que também corrigiremos todos esses exercícios, certo? Então, bons estudos, boa sorte e até já! Um beijo!